Estamos iniciando Momento Espírita, dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Este programa é apresentado aos domingos a partir das 11h20. Também está sendo transmitido pela Webs Nova Alternativa e Nova Alternativa FM. E atenção, você pode assistir Momento Espírita, Perspectiva e Saúde, Espiritualidade e Você com áudio e imagem pelo Facebook, pelo Instagram, YouTube e por uma Smart TV. Hoje é 3 de agosto, inverno de 2025. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Temas dessa edição: Jesus, muito proclamado e muito pouco seguido. A inteligência artificial pode ensinar espiritismo? Por que é importante orar pelos desencarnados? O que levam certas pessoas a se atraírem mutuamente? O Centro Espírita não é o único lugar para tratar a obsessão. Evangelização e mocidade na manhã de domingo no Lar Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o DDD 14 e o telefone 981051535. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais ao final do programa entre os ouvintes que enviarem seu WhatsApp até 15 para o meio-dia. Trata-se do romance A Nobreza de um Servo, autoria de Rony Ricardo Osório Maia, inspirado pelos espíritos Mário e Angélica, editora M. Ligue DDD 14 981051535. Equipe que está atuando nesta edição: sonoplastia Gustavo Oliveira e supervisão técnica Augusto Tavares. Apresentação Giuliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Talvez em nenhum momento da história falou-se tanto em Jesus quanto se ouve falar hoje em dia. Orações, cultos, celebrações e passeatas acontecem por todos os lados. Rádio e televisão, jornais e revistas proclamam sua grandeza e até com certo estardalhaço. Mensagens, ostentando o seu nome, correm célebres pelas redes sociais. Livros e filmes exploram seus ensinos e principalmente seu sacrifício e sua morte. Letreiros, cartazes, faixas e outdoors que não remetem à sua figura espalham-se pelas cidades. Não temos dúvida quanto à importância dessas promoções, até porque precisamos estar lembrando de Jesus todos os dias para não esquecermos do compromisso que nós, os chamados cristãos, temos com o grande ideal que ele proclamou, a fraternidade. Jesus foi a maior expressão da fraternidade sobre a terra. Infelizmente, porém, estamos distantes desse ideal. Prova disso é o cenário de desrespeito humano que ainda prevalece no mundo, a começar de nossa própria casa, no meio familiar, apesar do progresso intelectual e material do mundo. Aqui para nós, caro ouvinte, não é com esse cenário pobre de amor que Jesus sonhava. Ele ensinava e vivia o amor na sua expressão mais sublime. Então paramos um momento e nos perguntamos a nós mesmos: por que falamos tanto em Jesus e fazemos tão pouco ou quase nada daquilo que ele ensinou? Talvez você ainda não tenha percebido, mas todos queremos Jesus como Salvador e não como Mestre. Se você ainda não percebeu, há uma diferença fundamental entre uma coisa e outra. Salvador é aquele que faz tudo por nós. Mestre é o que nos ensina a fazer. Percebeu a diferença? Ora, Jesus nos ensinou como amar ao próximo. Ensinou-nos o amor até mesmo aos inimigos. E nós continuando esperando que Jesus ame o próximo e ame o inimigo em nosso lugar. Não nos esforçamos para seguir seus passos como ele mesmo nos convidou, mas queremos que ele venha a nós
que faça tudo por nós e que, inclusive, nos salve de todos os problemas e sofrimentos para ganharmos o céu o mais rapidamente possível. Parece que não entendemos bem a mensagem do Evangelho. Parece que nunca tomamos conhecimento do que Jesus disse com tanta ênfase no Sermão da Montanha e, por isso, fingimos que o amamos. Sim, nós o queremos, mas apenas como Salvador, não como Mestre. Na verdade, o único título que Jesus aceitou foi o de Mestre. E Mestre é aquele que ensina. Veja bem, Mestre não é o que faz o que o discípulo tem de fazer. Mestre é o que mostra ao discípulo como ele deve fazer. Jesus ensinou o amor ao próximo e espera que nós, no dia a dia de nossa vida, aprendamos a fazer o mesmo. Alguém pode duvidar que foi isso que ele ensinou? Então, por que dizemos crer em Jesus se não procuramos fazer o que ele chamou de vontade do Pai? Se você ainda tem alguma dúvida sobre essa importante proposta que ele nos fez, volte ao Evangelho e leia e reflita sobre o episódio do moço rico e veja como você se comportaria diante da proposta de Jesus. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Esta pergunta, enviada por nosso ouvinte de Veracruz, leva-nos a refletir sobre a utilização dos recursos da inteligência artificial para estudo da doutrina. A questão que ele coloca é a seguinte: usar a inteligência artificial Gemini do Google como ferramenta para estudar o Espiritismo, mesmo sabendo que ela pode cometer erros nas respostas, seria recomendável? Por exemplo, colando um texto do Livro dos Espíritos em PDF e colando na caixa de texto da Gemini IA e pedindo a ela uma explicação mais profunda do texto. A inteligência artificial, mais conhecida pelas iniciais IA, é um campo da ciência da computação que nos ajuda à execução de múltiplas tarefas, inclusive a de pesquisar sobre os mais diversos campos do conhecimento humano. A inteligência artificial é uma conquista da inteligência humana como instrumento de trabalho para fazê-lo com mais eficiência e rapidez. Portanto, ela realiza tarefas que o homem levaria muito mais tempo para realizar e o faz muitas vezes com mais competência. Vamos encontrar a IA nos computadores e nos smartphones, que são celulares conectados à internet, nos ajudando a encontrar respostas para muitas perguntas. Uma dessas ferramentas de IA que encontramos é a Gemini do Google, citada pelo ouvinte. A questão que o ouvinte nos coloca é se essa ferramenta, Gemini, pode nos ensinar Espiritismo. Podemos dizer que nós ainda estamos numa fase de transição entre o uso dos recursos clássicos de estudo, como o livro, por exemplo, e as facilidades oferecidas pela inteligência artificial, que nos atende com mais rapidez. Acreditamos que a IA veio para ficar, e com tudo que depende da inteligência humana, ela tende a se aperfeiçoar cada vez mais ao longo dos anos, já que é uma ferramenta útil de trabalho. Acreditamos mesmo, depois de fazermos algumas consultas sobre vários pontos da doutrina, tanto na Gemini como no ChatGPT, que de um modo geral o Espiritismo tem sido respeitado naquilo que ele tem a dizer e a ensinar. Com isso, queremos dizer que nos textos da IA que podemos ler, ainda não observamos nenhum ponto conflitante com as ideias fundamentais da doutrina. No entanto, ainda confiamos mais nos livros de Allan Kardec. Até porque consulta no estilo tradicional parece exigir um pouco mais das pessoas e, do ponto de vista didático, ser mais interessante para as primeiras pesquisas sobre a doutrina. O contato direto com os livros, tanto as obras fundamentais como a Revista Espírita, por exemplo, parece nos dizer mais sobre a origem do Espiritismo e a qualidade do trabalho de Allan Kardec.
Mas isso não quer dizer que não reconhecemos a validade da IA naquilo que ela nos tem a oferecer, pois achamos que ela ainda deve ser utilizada como um dos instrumentos de estudo. Por fim, podemos afirmar que estamos no início de uma nova era e que ainda não podemos dizer com firme convicção que os livros, na forma original como foram elaborados, possam ser deixados de lado. E atenção para o livro, que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco até 15 para o meio-dia. A Nobreza de um Servo, autoria de Rony Ricardo Osório Maia, inspirado pelos espíritos Mário e Angélica, da editora M. Entre em contato pelo 14 981 05 15 35. Ainda sobre nossa opinião a respeito da inteligência artificial, nosso ouvinte pergunta: gostaria de saber se a explicação da inteligência artificial Gemini sobre a resposta dos espíritos à questão número 664 do Livro dos Espíritos está correta. A questão apresentada pela Gemini é a seguinte: é inútil orar pelos mortos e pelos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Eis o que diz a IA. A resposta dos espíritos é que a prece não muda a justiça divina, mas pode ser um poderoso instrumento de auxílio e consolo para aqueles que sofrem. As preces, quando sinceras e cheias de amor, podem proporcionar alívio e consolo, podem suavizar o sofrimento dos espíritos, trazendo-lhes esperança. E continua. Elas podem fortalecer a fé e o arrependimento. Podem inspirar nos espíritos sofredores um sentimento de arrependimento e fé em Deus, auxiliando-os em sua jornada de evolução. A prece pelos outros fortalece os laços de amor e solidariedade entre os seres, demonstrando a importância da fraternidade universal. Pode atrair espíritos protetores e benfeitores, que podem dar assistência aos espíritos sofredores. Em resumo, conclui a Gemini, a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores é útil, pois, embora não altere a justiça divina, pode trazer alívio, esperança e fortalecer os laços de amor e solidariedade entre os seres. Por fim, respondendo a esta pergunta do ouvinte, podemos dizer que a resposta da inteligência artificial está correta. Mas temos aqui outra questão do mesmo ouvinte. Existem mais informações sobre as respostas dos espíritos à questão número 388 de O Livro dos Espíritos? É quando Kardec pergunta: os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Eis o que respondem os espíritos. Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Sabemos muito pouco a respeito do magnetismo. É o que se chama magnetismo dentro da concepção da época de Kardec, refere-se ao campo de influência espiritual de cada um de nós. Nas obras de André Luiz, sobretudo em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo intitulado Mediunidade e Eletromagnetismo, encontramos razoável explicação de como se configura o magnetismo humano. Toda ação começa no pensamento, que é a expressão própria do espírito, e é pelo pensamento que o campo magnético de cada um se forma, de acordo com seu padrão desse pensamento. Espíritos que alimentam pensamentos elevados, assentados sobre o ideal do amor, podem se conhecer ao longo da jornada por identidade de propósitos, da mesma forma que os de más intenções também se atraem. André Luiz, no referido capítulo, dá uma explicação mais técnica sobre a questão, comparando a funcionalidade do pensamento aos fenômenos elétricos de nossa esfera física,
a partir da qual, segundo ele, se forma o que denominamos campo eletromagnético. Assim, não é difícil concluir que cada um de nós tem seu campo magnético próprio, também conhecido como campo biopsíquico, que pode se identificar ou se aproximar do campo magnético de outros espíritos que vibram na mesma faixa de pensamento. Logo, a simpatia entre os espíritos pode decorrer tanto de experiências passadas quanto de identidade de ideal. É pelo menos o que sabemos até agora. Atividades espíritas no Lar Meimei. E atenção, pais e responsáveis, as atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas, reunião da mocidade. A Livraria Batuíra, do Caminho de Damasco, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos na quinta-feira, às 18 horas. As crianças, acompanhadas dos pais, recebem em passe a partir das 17h30. Reuniões de estudo no centro. Segunda-feira, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Terça-feira, grupo de leitura da obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nas quintas-feiras, temos estudo do Evangelho e na sexta-feira, leitura em grupo de uma obra de André Luiz. Atualmente, estamos lendo a obra No Mundo Maior. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. O clube só faz entregas na cidade de Garça. Nesse mês de agosto, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando a seus associados mais uma obra da literatura espírita. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no telefone no DDD 14 99669 5008 ou enviando um e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. Associe-se ao clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27,00. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. E agora prestem atenção nesta questão de uma ouvinte que fomos buscar em nossos arquivos. Gostaria de saber o seguinte: segundo a doutrina espírita, quase todas as pessoas são obsedadas. No entanto, quem vai ao centro espírita são muito poucas pessoas em relação à população total do planeta. Como fazem essas pessoas que não sabem e nem acreditam em obsessores para se curar da obsessão? Primeiramente, vamos conceituar bem o que é obsessão do ponto de vista espírita. Na verdade, todos nós, invariavelmente, devido à nossa condição espiritual ainda muito comprometida com o egoísmo,
estamos sujeitos à influência de espíritos mal intencionados, da mesma forma que estamos sujeitos ao assédio de pessoas encarnadas que não nos querem bem ou que estejam preparadas para nos aplicar algum golpe. A obsessão, segundo Kardec, se deve à nossa imperfeição moral, do mesmo modo que a doença do corpo se deve à nossa imperfeição física. Assim, qualquer pessoa está mais ou menos exposta a influências nocivas de espíritos adversários através do pensamento. Mas, no fundo, é ela própria quem oferece essas condições. No fundo, toda obsessão é uma auto-obsessão. É claro que não devemos esquecer que temos também nossos protetores, mas que sua ação é limitada quando não damos ensejo para nos ajudarem. Desse modo, quando não guarnecemos suficientemente a nossa casa, o ladrão entra com facilidade. Assim, a obsessão, quando não pautamos por uma vida reta e equilibrada do ponto de vista moral, damos ensejo à intromissão de malfeitores desencarnados. Kardec não diz que a cura da obsessão só acontece no Espiritismo. Pelo contrário, ele afirma, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que na maior parte das vezes, essa cura se dá pela simples mudança de comportamento do obsedado, sem que haja necessidade de intervenção de terceiros. A oração é importante, em qualquer religião, quando a pessoa percebe que pode estar sendo conduzida e decide de uma vez por todas mudar o rumo de sua vida sob o amparo de Deus. Entretanto, quando em estágio mais avançado, a obsessão pode ser ajudada também por intervenção de psicólogos, de médicos, de pessoas amigas e das diversas religiões, quando essa intervenção contribui para o equilíbrio espiritual do paciente. Devemos compreender também que nem todos os processos obsessivos são ostensivos ou violentos. Na maioria das vezes, a obsessão se caracteriza por um tipo velado de condução da pessoa por parte de alguma entidade espiritual. A pessoa mesma nem percebe que está a serviço de uma entidade mal intencionada. Esse tipo de envolvimento é muito comum entre as pessoas que se deixam levar pela desonestidade, pela corrupção ou por uma outra má conduta. Nesses casos, os obsessores são seus parceiros e atuam no sentido de mantê-la nesse perigoso caminho. Já as pessoas que chegam ao centro espírita são um grupo muito reduzido que vem por indicação de outras ou mesmo por convencimento de que algo está errado com sua vida espiritual e precisa mudar. Assim, em geral, as pessoas em qualquer parte do mundo ou permanecem indefinidamente sob uma ação disfarçada de espíritos habilidosos para o resto da vida, ou caem em malhas inextrincáveis de desequilíbrio, tendo de recorrer constantemente a terapias psiquiátricas e psicológicas para manter um mínimo de controle de suas emoções. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco. A Nobreza de um Servo, autoria de Rony Ricardo Osório Maia, inspirado pelos espíritos Mário e Angélica, editora M. Ligue DDD 14 e o telefone 981051535. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, a coisa mais importante. Certa vez, um poeta chinês quis estudar a sabedoria do Buda, o maior mestre do Oriente que viveu no século V a.C. O poeta viajou longa distância para encontrar um conhecido sábio, propagador do budismo, e ao encontrá-lo, logo lhe perguntou: Mestre, qual é a coisa mais importante que Buda ensinou? Não prejudique ninguém e só faça o bem, respondeu o sábio. Que bobagem! Exclamou o poeta. O senhor é considerado um grande sábio. Por isso eu viajei milhas e milhas para encontrá-lo. E é essa a resposta que me dá?
Até uma criança de 3 anos seria capaz de dizer isso. Pode ser que uma criança de 3 anos seja capaz de dizer isso, disse o sábio. Mas o difícil é colocar em prática, mesmo para um homem muito velho como eu. Como podemos perceber, aqui e acolá, no Ocidente ou como no Oriente, o ensinamento é um só. Se lá no Oriente foi Buda que propagou a prática do bem, aqui entre nós o grande emissário do amor foi Jesus de Nazaré, há 2000 anos atrás. Passamos agora para o sorteio do livro que anunciamos entre os ouvintes que se comunicaram conosco durante o programa. Livro A Nobreza de um Servo, autoria de Rony Ricardo Osório Maia, inspirado pelos espíritos Mário e Angélica, da editora M. O livro sai para o nosso ouvinte João Gonçalves. Olha, irmão, parabéns, João. Você pode aproveitar a leitura do livro, passar para outras pessoas e também procurar pelo exemplar seu na loja Leves, na Rua Minas Gerais, 148. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e a sua atenção. Se vocês permanecerem na Web Rádio Meimei, vão assistir em seguida o Perspectiva com Maris Carvalho e Vitor Berno. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a vocês saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.